Tem gente te observando para distorcer o que você fez ou o que você está fazendo. Sabia disso? Tem gente observando para distorcer, para enganar, para inventar mentiras e calúnias ao teu respeito. Abra a Bíblia comigo em Mateus 28, versículo de número 11. Indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade contar aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem que vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Aqui, a Bíblia nos afirma que os principais sacerdotes estão pagando os soldados que eram responsáveis pelo túmulo ali de Jesus, ou seja, para vigiar o túmulo de Jesus, justamente para que nenhum roubo, nada acontecesse, porque Jesus tinha muitos seguidores. Eles estavam ali subornando para que eles inventassem uma mentira. Por quê? Aqui em Mateus fala da ressurreição de Cristo. A Bíblia nos conta aqui que Maria aparece, ou seja, ali o anjo do Senhor aparece, remove a pedra, tudo aquilo acontece, Jesus está ressurreto. Aí agora a Bíblia nos afirma que soldados que observaram aquela movimentação vão contar ao sumo sacerdote. Ou seja, vão contar ali o que aconteceu, os principais sacerdotes daquela época, e eles vão ser subornados para mentir. Para falar o quê? Que não houve ressurreição. Porque a ressurreição seria a comprovação de que ele era Messias. A ressurreição seria a comprovação de que ele era o Cristo a qual eles esperavam. Só que a Bíblia diz que eles foram subornados para mentir. E o que eu acho interessante é que versículo número 15, eles recebendo dinheiro fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Nós vemos que está acontecendo de guerra lá em Israel, né? Para quem não sabe, apenas 2%, a última vez que eu fui lá, falaram que apenas 2% da população de lá é cristã. Ou seja, em sua minoria. A maioria entre árabes, né, que são muçulmanos, e judeus. Ou seja, judeus, né, que não creem no Messias. Poucos são judeus messiânicos. Aposto que você está querendo dizer que uma mentira, por causa de ego, por causa de egoísmo, por causa de defender a sua opinião, independente se vai contra Deus, fez pessoas até hoje não se converterem e não acreditarem no verdadeiro Messias. Porque por mais que depois disso os apóstolos ali foram cheios do poder, cheios do Espírito e pregaram ali a conversão, muitos ali acreditariam se soubesse que Cristo havia ressuscitado. Tanto que ele volta, ele fica 40 dias ainda e volta para os seus discípulos e ali continua instruindo e ensinando eles. Interessante que a Bíblia diz logo no primeiro capítulo de Atos que acreditam que o autor de Atos é Lucas, né? Não há uma comprovação em si, mas pelo jeito, né? Vários teólogos, historiadores acreditam que seja Lucas. Mas enfim, independente de quem escreveu, o autor de Atos, ele vai falar assim: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ou seja, a Bíblia nos afirma aqui em Atos capítulo 1 que Jesus se apresentou vivo, com provas incontestáveis, ou seja, não tinha como falar que não havia sido ressuscitado, não tinha como falar que não estava ressurreto, não tinha como falar que aquilo não havia acontecido, eram provas incontestáveis, ou seja, não tinha nada que pudesse falar contra, só que o suborno, a mentira fizeram pessoas desacreditar, e pasmem, desacreditam até hoje. A maioria em si estão esperando o falso Messias, que é o anticristo. Isso não é
para você colocá-los, né, crucificá-los, porque Paulo fala na carta aos Romanos acerca disso, né, que pela incredulidade ali eles perdem, mas a Bíblia nos afirma pra gente não se achar superior a eles por causa disso, né? Porque se também formos incrédulos, nós também perderemos, nós somos enxertados na videira. A própria Bíblia diz, né, que ali eles são o povo que Deus escolheu, então ainda há chance para eles. Mas o que eu quero te afirmar, não quero entrar numa parte teológica de conversão, de há chance ou de não há, é que por causa do ego, da soberba, da altivez, simplesmente para falar que eles estavam certos, sacerdotes, homens que eram considerados religiosos na época, a qual o povo admirava, inventaram uma mentira que eles acreditam até hoje. Ou seja, por causa do ego humano, tem pessoas que não se converteram até o dia de hoje. Por causa de ego de homens, por causa de altivez, simplesmente para falar que estava certo naquilo que eles estavam errados, naquilo que era uma grande mentira, teve gente que não se converteu. E eu acho interessante que os soldados que estavam ali e foram subornados, foram soldados que observaram ali tudo que aconteceu. Ou seja, são soldados também, que são pessoas que mesmo vendo o que aconteceu, não creram. E tem gente que assina a mim na tua história. Mesmo vendo tudo que Deus está fazendo, não vai crer. E ainda vai se juntar com aqueles que querem nos trair. E ainda vai se juntar com aqueles que querem nos matar. E ainda vai se juntar para poder nos destruir, destruir o ministério, a chamada. O que as pessoas não entendem até hoje, e eu vejo esse mal no meio cristão, no meio evangélico, é o quê? Que a Bíblia diz que é lícito os escândalos, mas ai daqueles porque vem. É lícito, vou dar um exemplo, era lícito isso acontecer com Cristo. Era lícito Judas trair Jesus, tinha que acontecer, mas ai de Judas, ai desses que fizeram, que tramaram. Ou seja, era lícito aquilo acontecer, mas ai de quem trama. Porque as pessoas não entendem que quando elas estão caluniando alguém, agora vamos tirar aqui da parte do texto de Cristo, quando as pessoas não entendem, quando elas estão falando mal de uma igreja, falando mal de um pastor, falando mal de uma liderança, falando mal de um profeta, isso que eu digo são pessoas de Deus, falando mal de pessoas levantadas por Deus, elas não entendem que elas estão afastando pessoas de Cristo. Elas não entendem que às vezes elas estão perdendo pessoas para Cristo dentro da sua casa. Você que fala mal da tua igreja, independente de qual igreja você esteja, não tô falando da minha, tá? Você que fala mal da minha também inclui, mas só pra você entender. Você que fala mal da igreja, você que fala mal do evangelho, você que tem um poder, e você que tem ali, né, o poder não, uma autoridade dentro da sua casa, e você continua falando mal do meio, cuidado. Tem gente na tua casa que vai pro inferno por causa de você. Tem gente na tua casa que talvez nunca mais creia no poder do evangelho por causa de uma mentira, por causa de uma calúnia. Você já parou pra pensar nisso? Que tem gente que é contaminada. Ah, eu posso, tem gente que deixa ser contaminado. Sim, tem gente que deixa ser contaminado. Né? A Bíblia diz que o príncipe desse século cegou o entendimento de muitos. Só que aqui eu não quero falar de quem se deixa ser contaminado, eu quero falar de quem propaga mentiras. Eu quero falar de quem propaga calúnias, de quem está sendo instrumento do diabo para levar pessoas para o inferno. Tem pessoas que assistem este vídeo que você pode parar pra pensar que não levou nenhuma alma para Cristo, mas está arrastando várias para o inferno com as mentiras. Não está levando almas para Jesus, mas está afastando várias almas de Cristo. Então, isso daqui é para você meditar até os dias de hoje. Se acredita que o corpo de Jesus foi roubado pelos seus discípulos. Até hoje acreditam que Jesus ele não é um dos profetas. Interessante que a religião, né, dos árabes, eles acreditam que Jesus ele é um profeta, como Maomé também era um dos profetas, mas não com essa importância toda de ser um Deus. E ali lá para os judeus, até hoje, tipo assim, Jesus não tem importância nenhuma. O que eu estou dizendo aqui? Uma mentira, ela tem um poder destrutivo. Então, cuidado ao inventar mentiras, cuidado ao inventar calúnias, cuidado ao distorcer histórias para prejudicar alguém. Talvez você esteja prejudicando pessoas de irem para o céu. Talvez esteja colocando uma mentira tão bem contada que pessoas não estão se rendendo a Cristo por causa disso. Então, essa daqui é uma palavra para a gente meditar. Tem gente que nos observa para distorcer o que a gente está fazendo, para distorcer a situação. Tem gente que nos observa para sair propagando para o outro que quer nos trair, que quer nos caluniar. Então, cuidado com quem você recebe na tua casa, cuidado com quem é íntimo, cuidado com pessoas que parecem ser amigos, cuidado com quem você recebe no teu ministério, cuidado com pessoas que se aproximam, porque tem gente que tá te observando, tá querendo colher da tua boca, tá querendo pegar coisas distorcidas para distorcer ainda mais e talvez se juntar com aqueles que querem a tua queda. Por quê? Esses principais sacerdotes foram os mesmos que foram prender Jesus.
foram os mesmos que foram lá no Jardim de Getsemane prender Jesus. E eles acusaram Jesus de blasfemar por Jesus se colocar ali como filho de Deus. Ou seja, acusaram Jesus daquilo que ele não fez. E ali eles não tinham poder para matar Jesus. Mas eles armaram. Lógico que a blasfêmia ali era algo para morte para os sacerdotes, mas quem mata ali na época era o governo. Ou seja, ali foi tudo tramado perfeitamente. Jesus não teve um julgamento digno, Jesus foi julgado na casa de Caifás. Ou seja, ali você vai ver uma trama que leva para um, que leva para outro, tudo programado para crucificação. E lógico que tinha que acontecer para que se cumprisse a profecia. Mas trazendo isso para os dias de hoje, para nós como servos de Deus. E você vai pegar essa palavra para a tua vida, essa palavra vai se despertar e vai encaixar coisas na tua cabeça como um quebra-cabeça. Vão ter coisas na tua vida a partir de agora que Deus vai te dar um discernimento mais profundo. Você vai falar assim, opa, não era coisa da minha cabeça, era Deus me alertando da trama. Você declara nos comentários aí, Deus vai me alertar da trama. Isso é muito sério. Deus vai te alertar de coisas que estão acontecendo debaixo dos teus olhos e talvez você ainda não viu, talvez você ainda não observou. Ali foi tudo muito bem articulado para que Jesus fosse preso e fosse condenado. Tem pessoas articulando ao teu redor. Tem pessoas observando fatos para distorcer, para levar de forma distorcida para outras pessoas, para poder te colocar numa grande enrascada. Então, desperta tu que dormes, porque a Bíblia diz aqui que era necessário se cumprir a profecia. Só que trazendo para mim, para você, né? Nos dias de hoje, tem coisas que não é necessário a gente passar. A gente precisa apenas despertar e entender que tem gente que nos observa demais apenas para tramar contra nós. Deixa eu orar por você? Ora junto comigo. Em Deus não tem espírito de confusão. Deus vai trazer clareza àquilo que está às ocultas. Deus vai trazer um tempo de discernimento. E você que espalha fofoca, calúnia, que eu sempre sei que tem gente que assiste o vídeo e a gente assim, vigia. Vigia, porque naquele grande dia o Senhor vai requerer almas da tua mão que foram para o inferno por causa da tua falta de vigilância, pela tua trama, pela tua maldade, pela tua malignidade. É tempo de se arrepender. Jesus está disposto a buscar a igreja. Cuidado, porque daquele grande dia ninguém escapa. Deixa eu orar por você, orar junto comigo, Pai. Graças te dou por essa palavra. Pai, quantas pessoas, Senhor, enredam mentiras, calúnias, dissensões, difamações e contendas. Quantas pessoas, meu Pai, em vez de cooperar com o evangelho, meu Pai, que a tua palavra mesmo diz, meu Pai, que grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Em vez, Pai, da pessoa cooperar e trabalhar para ti, Pai, tem pessoas que decidem trabalhar para o inferno, trabalhar para Satanás. E eu te peço, meu Pai, que você vai trazer um despertamento, um arrependimento. Isso desfaça, meu Pai, toda calúnia, toda mentira. Tem coisa, meu Pai, que não vai ser desfeita aqui na terra. Tanto, meu Pai, que nem acerca de Cristo, meu Pai, eu sou desfeita aqui na terra, mas daquele grande dia, tudo será desfeito, tudo será trago às claras. E nós sabemos disso porque a tua palavra é viva, poderosa e eficaz. Nós sabemos que o Senhor é amor, mas o Senhor também é juízo. E é a palavra que Jesus vai liberar para o sumo sacerdote. É a palavra que Jesus vai liberar para mostrar quem ele era. Ele não vai fazer ali, meu Pai, questão de se defender naquele momento. Ele vai afirmar quem ele era. Mas ali, meu Pai, ele tinha todo o poder. Ele podia muito bem ali, meu Pai, mandar um raio. Ele podia muito bem ali, meu Pai, ter pedido para o Pai mandar anjos para matar aquelas pessoas, mas ele não fez. Porque era necessário cumprir o propósito. Tem hora, Pai, que nós ficaremos calados para cumprir o propósito, mas terá horas que é necessário falar. E interessante é que daquele grande dia ninguém escapa, porque ali, Senhor, na tua palavra, quando Jesus, meu Pai, ali o sumo sacerdote fala, ó, eu declaro que você não se afirma, né? Não fale que você pelo Deus vivo, que você é Cristo, Filho de Deus. E Jesus responde ali, eu vos declaro que desde agora, vereis o Filho do Homem assentar à direita do Deus Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens dos céus. Ou seja, ali o Senhor Jesus deixou algo bem claro, o juízo. No juízo final, ninguém escapa daquele grande dia. Então, se você tem temor, que o Senhor traga arrependimento. Pai, mediante essa oração, te peço arrependimento para que haja salvação de almas, para que haja conversão. Mas ali, meu Pai, no caso, ele teve blasfêmia e ele foi pecado sem perdão. Cuidado, você que blasfema, que talvez você até ande uma vida aqui na terra próspera aos teus olhos, uma vida que rompe, porque a Bíblia diz acerca de Caim, que Caim, ele ainda edificou cidade, Caim deixou descendência. A descendência de Caim ela é responsável por instrumentos de música, por armas. Ou seja, Caim continuou construindo, mas ele viveu uma vida sem Deus, sem salvação. Então a questão não é o quanto a gente vive aqui na terra, a questão é Deus saber o que a gente está fazendo de certo
ou de errado. Que Deus traga arrependimento genuíno. Cuidado para não blasfemar contra o Espírito Santo. Cuidado para não tocar naquilo que é de Deus. Que o Espírito Santo traga arrependimento. E você que está sendo cercado por trama, eu peço em nome de Jesus que Deus abra os teus olhos espirituais. E eu peço que por misericórdia Deus te afaste deste cálice. Se for possível. Se não for, você vai passar glorificando. Você vai passar adorando em obediência e cumprimento ao propósito. Assim eu oro, Pai, abençoando os teus filhos. Em nome de Jesus. Amém, meus amados? Em suma tem gente observando para distorcer o que você fez, para distorcer o que você fala, para distorcer até o que acontece dentro do seu lar. Vigia, desperta tu que dormes, que Deus vai clarear o teu entendimento. Que Deus te abençoe, fique na paz. Ficou um vídeo longo, né? Mas foi muito profunda essa palavra que o Senhor nos revelou. Você que decidiu o Espírito Santo tocar no teu coração, compartilha, envia para outras pessoas, para que outras pessoas também sejam alcançadas pela palavra, assim como você foi. Cuidado, tem gente de olho em você. Tramas estão sendo armadas. Mas eu creio, vou liberar essa palavra profética, que o laço foi quebrado e você escapou através dessa palavra, através deste vídeo. Deus te abençoe, fique na paz. Rakana shuri kalabarabácia. Deus também está te observando, está observando outras pessoas. Deus vê tudo. Se declara nos comentários, eu vou saber quem chegou até o final. Deus vê tudo. Fique na paz.